Bora falar de futebol? Bora falar de possível fim de ciclo de Gustavo Gomes. Eu vi muita gente comentando isso nas minhas redes sociais e parei para pensar um pouco, parei para refletir e falei, bom, é um tema interessante para colocar aqui em vídeo. Será que está na hora de caminhar para um fim de ciclo? Será que na verdade é um momento diferente do Gustavo Gomes e apenas isso? Claro que eu vou mergulhar nesse tema nesse vídeo. Já antecipo aqui e dou um spoiler. Na minha concepção, está longe de ser um fim de ciclo. Porém, se um detalhe estiver diferente do que eu imagino, e eu vou mencionar esse detalhe aqui no vídeo, aí eu acho que é hora de começar a pensar. Dito isso, vamos mergulhar no vídeo em instantes, porque antes eu quero me apresentar para a galera que está chegando, já somos mais de 56 mil pessoas por aqui e eu quero chegar nos 100 mil logo, então me dá essa moral se você está chegando agora. Prazer, hein? Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Me dá essa moral, clica no botão inscrever-se aqui, que é bem importante para o trabalho que eu realizo no canal. Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo com uma análise relevante envolvendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. Claro, para você não ter o trabalho de procurar o vídeo, clica no sininho, que ele vai ativar a notificação no seu celular e você vai receber na hora que ele for publicado. Aliás, para dar uma moral ainda maior para o trabalho, tudo isso gratuito, clica no botão do like, esse joinha que tem aqui embaixo, que é bem importante também. Assim como o botão do hype, que é um outro botão que o YouTube está testando para fazer com que mais pessoas consigam manifestar que um vídeo é bacana e o YouTube espalhar para mais gente. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo, debatendo com a galera. Alguns eu consigo responder, outros não dá tempo. Tem muita gente chegando e eu fico muito contente com isso. Fico feliz mesmo. Deixa seu comentário aí. Combinado? Vamos mergulhar no vídeo agora? Seguinte, o Gustavo Gomes, ele tá no Palmeiras há tanto tempo, né? E isso acaba fazendo com que muitas vezes uma má fase, um momento ruim, gere a impressão de que o jogador já passou da idade. Então, não sei se você aí do outro lado, e você pode deixar no comentário, vai se assustar com a idade do Gustavo Gomes. Mas o Gustavo Gomes completou neste ano 31 anos de idade. Ou seja, é um jogador que ainda está no seu prime, digamos assim. Hoje, com a dinâmica física que se tem na preparação, aos 31 anos você está muito bem. Claro, se você não vier de uma série de lesões, o que não é o caso do Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes, inclusive, ele é um jogador que se prepara fisicamente com uma atenção diferenciada em relação a outros atletas. Sempre isso chamou atenção nele. E também por isso foi capitão. Também por isso é liderança. Porque não só tem a liderança do vestiário, mas é exemplo de como se cuida, de como se prepara para as partidas, de como olha para a importância dos treinamentos. Então, isso na minha concepção gera naturalmente um impacto positivo enorme, tanto nele quanto naqueles que estão no dia a dia. E aí, a gente tem que colocar, evidentemente, a fase técnica do Gomes. Não é das melhores. Eu não tenho dúvida. Você que está aí do outro lado, tenho certeza que não tem também. O Gustavo Gomes tem cometido mais falhas do que costuma cometer, ou do que costumava cometer. Isso é fato. Porém, essa é uma temporada diferente do Gustavo Gomes. Para se ter uma ideia, em 2022, o Gustavo Gomes participou de 60 jogos pelo Palmeiras. Em 2023, o Gustavo Gomes participou de 63 jogos pelo Palmeiras. Nós estamos chegando ao mês de setembro e o Gustavo Gomes tem apenas 33 partidas pelo Palmeiras na temporada. Então, naturalmente, a questão física e também o intervalo que ele teve sem jogar, apenas treinando e treinando com um time diferente, influenciou no que ele apresentou nessa temporada. Para quem não está lembrando, para começar, o Gomes ele sofreu uma fratura no pé. Não sei se vocês se lembram, num lance no Campeonato Paulista contra o Corinthians. Ele sofre uma fratura no pé e essa fratura faz com que ele fique 1 mês e meio fora dos gramados. Ele deixa o gramado no dia 18 de fevereiro e volta a campo no dia 3 de abril. E aí a gente está falando de 1 mês e meio, não é pouca coisa para o jogador lidar em relação a tempo parado, ritmo de jogo, a recuperação de uma fratura no pé.
É natural que isso mexa com o rendimento e tira jogos. Aí, ele joga por mais um mês e pouco e vai para a Copa América, pelo Paraguai. Só que o Daniel Garneiro, que é o técnico do Paraguai, era, melhor dizendo, o técnico do Paraguai, ele acabou sendo demitido por uma das piores campanhas da história do Paraguai em Copa América, e é um técnico muito bom, inclusive no ambiente paraguaio, mas não é o tema do vídeo. A seleção paraguaia, ninguém para, é fato, nenhum treinador consegue trabalhar por lá. O Gustavo Gomes vai à Copa América e não joga. O Gustavo Gomes participa de um amistoso e ele, na Copa América, não entra em campo. Então ele passa essa primeira fase de Copa América basicamente treinando e indo ao banco de reservas. E a pré-temporada da Copa América, com a seleção, ele participa de amistoso, ok, mas a maior parte do tempo ele está treinando um outro sistema, com outros companheiros, projetando outros desafios, porque o nível de futebol de seleção é outra coisa, e além de tudo, trabalhando a parte física de maneira distinta. E isso pega muito no futebol atual. Não se trabalha de maneira uniforme a parte física. Cada clube adota a sua metodologia, as suas métricas, os seus critérios, tem os seus aparelhos. E nas seleções é a mesma coisa. Então é um ano atípico para o Gustavo Gomes. Justamente por ter parado por um mês e meio, por conta de uma lesão, ter voltado, na sequência ter parado praticamente por mais um mês, por conta da Copa América em que ele não joga, e aí ele volta a atuar pelo Palmeiras. Então, inegavelmente, é um ano diferente e que tem impacto no dia a dia do atleta. Agora, para a gente falar em fim de ciclo, com a idade do Gomes, a gente precisaria ter muitos exemplos ruins de jogadores que vão para uma queda de rendimento do nível dele muito rapidamente. Não é o caso. E eu vou trazer aqui vários exemplos. Começando por um exemplo do Grêmio. O Pedro Jeromel, que está encerrando o ciclo no Grêmio, ele vai completar 10 anos de clube. E provavelmente vai encerrar o seu ciclo porque vem enfrentando muitos problemas físicos. Isso é o que gera de fato a perspectiva de um encerramento de ciclo. Porque bola ele sempre jogou. E quantos anos tem o Jeromel? Será que você sabe? 39 anos de idade. O Gustavo Gomes está com 31. O Jeromel até 2022, podemos dizer assim, vinha em altíssimo nível, antes dos problemas físicos. Isso significa que ele foi um zagueiro absolutamente regular o tempo inteiro? Não, ele teve seus momentos ruins também, mas se recuperou. E até os 37 anos, ele jogou em altíssimo nível. Quando a gente vai para um exemplo mais próximo aqui do estado de São Paulo, para o torcedor do Palmeiras, o Gil, agora no Santos, completou 37 anos nessa temporada. A temporada passada do Gil, ela é de algumas falhas? É, inegavelmente. Mas a retrasada já é uma temporada muito segura. Quando você olha para trás, dos 35 para trás, é um zagueiro muito seguro, dos melhores em atividade. Jogador de primeira categoria no futebol brasileiro. 35 anos, o Gomes tem 31. Vamos lá, podemos pegar um outro jogador de lá do sul do país, o Gabriel Mercado. Jogador que, aos 36 anos em 2023, fez uma ótima temporada pelo Inter, chegou até a atuar como lateral em alguns momentos. E técnicos que o tiraram em algum momento da zaga saíram prejudicados com seus substitutos, porque é um jogador seguro, 36 anos. E eu estou falando de zagueiros de nível técnico, o Mercado, por exemplo, está abaixo do Gustavo Gomes. O Gil e o Jeromel no mesmo nível, podemos dizer assim. Mas tem jogadores de outras ligas, por exemplo, que dá para trazer também uma comparação e mostrar que a longevidade de um zagueiro da qualidade do Gomes, como citei Pedro Jeromel, como citei Gil, como coloquei como exemplo o Gabriel Mercado. Vamos lá, o Miranda até os 34 anos foi zagueiro da Inter de Milão titular. Estamos falando de um altíssimo nível, tanto de liga quanto de jogador. O Thiago Silva era titular aos 39 anos do Chelsea. Veio aqui para o Brasil e veio jogando muito bem no Fluminense. Ah, mas são zagueiros de outro nível em relação ao Gomes. O que eu estou falando é da longevidade do zagueiro diante da liga que ele costuma ir bem. Da liga em que ele está adaptado. Aos 31 anos dizer que o Gomes está em decadência, eu acho precoce demais. Demais. E se quiser pegar um outro exemplo aí que me veio à cabeça agora, o Thiago Heleno.
vai renovar contrato no Atlético Paranaense, é titular desde sempre, capitão, mas eu não acho que é do nível do Gustavo Gomes. Tá abaixo. Mas eu tô falando de longevidade e regularidade. Dentro da Liga Brasileira, e outros dois exemplos que eu citei aqui. Tendo isso em vista, a única coisa que geraria um fim de ciclo, na minha opinião, do Gustavo Gomes, seria uma mudança de comportamento dele dentro da academia de futebol. Um jogador que já não tem mais o brilho que tinha, já não tem mais o brilho no olho que tinha, um jogador que já não se cuida como se cuidava. E com quem eu converso dentro do CT, o papo não é esse. O papo é de um jogador que está entre os que mais se cuidam, que segue sendo exemplo, que segue com muita gana, e até o gol que ele faz contra o Botafogo, o terceiro gol anulado, e a comemoração que ele entrega, tem muito a ver com um Gomes que ainda está com muita fome. Ainda está querendo buscar glórias no Palmeiras. Ah, Fragoso, mas o Gomes ia sair para o Al Ittihad. Veio proposta, 30 milhões de euros, o Palmeiras segurou. O Gustavo Gomes ficou balançado. Ele ia ganhar 6 vezes o que ele ganha, que já não é pouco. Mas carreira de jogador é pequena. Porém, ele não forçou saída. Ele disse que ficou balançado. E o Palmeiras falou, não quero vender. E o Gomes simplesmente seguiu a vida. Não mudou o comportamento, não mudou o profissionalismo, pelo menos as informações que eu tenho são essas. Não foi um jogador que pediu para sair. Isso não aconteceu. A proposta chegou, foi uma proposta que o balançou, uma proposta que poderia ser muito interessante para o Palmeiras e ficou na mão do clube. E o clube falou não. E ele falou, perfeito, toca o barco. Se o comportamento muda, e como eu disse no começo do vídeo, essa seria a minha condição para buscar um fim de ciclo, aí sim eu trabalharia isso. Tudo isso que eu citei indica que o Gomes tem que ser titular absoluto do time? Não. Ninguém tem de ter vaga cativa na equipe. Até porque é um calendário muito pesado ao longo de todo o ano. Agora o Palmeiras vai ter um calendário mais leve. E isso talvez inclusive ajude o Gomes a recuperar a regularidade que sempre teve. Agora, se outros zagueiros aparecerem dando mais resultados, se o Naves começar a entregar mais, se o Murilo começar a entregar mais, Vitor Reis começar a entregar mais e o Gomes estiver mais abaixo, aí é questão de tê-lo como peça do elenco, porque o elenco vai girar. O elenco vai girar. Pode não girar tanto nesse fim de ano. É fato. Porque agora restou só o Campeonato Brasileiro. Mas, olhando para o ano que vem, com um Super Mundial à vista, inclusive, abrir mão do Gustavo Gomes, considerando um fim de ciclo por conta de algumas falhas, num ano bem atípico dele, eu não abriria. Mas é claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo. É claro que eu quero o seu olhar aqui embaixo. É claro que eu quero a sua visão sobre o Gustavo Gomes e sobre esse assunto que acabou pegando muitos torcedores do Palmeiras e eu resolvi abordar nesse vídeo, aproveitando, inclusive, a semana mais tranquila em relação a jogos. Na minha concepção, não é fim de ciclo e eu trouxe meus argumentos aqui. Claro que eu quero seus argumentos aqui embaixo, se você concorda, se você discorda, sempre em alto nível, né, gente? Sempre na resenha, na argumentação, no papo. Ninguém tá aqui para ser mal educado, né? Então, fique à vontade para comentar, não se esqueça de compartilhar o vídeo para a galera. Quer trocar uma ideia sobre isso num grupo de WhatsApp? Manda esse vídeo aqui, abre o debate para a galera assistir e depois você troca ideia por lá, pede para a galera vir comentar aqui também, evidentemente que eu estou esperando. Claro, se inscreve no canal, ativa a notificação, clica no like, clica no hype, como eu disse, espalha o vídeo para todo mundo e bora falar de futebol.